Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos iniciar hoje com uma série aí de aulas falando sobre o sistema cardiovascular, começando pela anatomia do coração, seguindo pela fisiologia, interpretação de eletrocardiograma e, finalmente, as alterações comuns, tanto na parte anatômica quanto fisiológica, naturais do processo do envelhecimento. E, para mostrar para vocês aí, iniciar essa aula de anatomia, nós vamos lá no aplicativo para ter a noção de qual a posição do nosso coração ocupa aí na região torácica. Então, vamos lá no aplicativo e já a gente volta aqui para os slides. Então, aqui. Ó, aqui vai estar situado o nosso coração, na caixa torácica, numa região que conhecemos como mediastino. Aqui nós temos externo, tá? E como a gente pode ver, se vocês lembrarem das primeiras aulas lá de anatomia, que nós passamos aqui uma linha mediana que divide o corpo em duas metades, do lado aqui esquerdo e do lado direito, o coração ele se situa numa parte mais esquerda aí dessa linha mediana. Cerca de 2/3 do coração está presente na parte esquerda e aqui 1/3 está aí na parte direita da linha mediana. Por isso que costumamos dizer que o coração está do lado esquerdo do peito. Então, vamos lá voltar para os slides e depois a gente vai vir aqui só para identificar as estruturas aí, tanto da parte interna quanto da parte externa do nosso coração. Nós temos aqui o nosso coração. Como eu havia falado para vocês, aqui superiormente nós temos a base, formada pelos átrios, direito e esquerdo. E nós temos aqui o ápice, tá? Formado pelo ventrículo, principalmente pelo ventrículo esquerdo, mas aqui nós encontramos também o nosso ventrículo direito. Margem esquerda, margem direita, face aqui diafragmática, que repousa sobre o diafragma, aqui o ápice do nosso coração. Externamente, nós temos aqui estruturas importantes de serem notadas. Nós temos aqui, ó, a aurícula direita, a aurícula esquerda, que aumentam a capacidade aí de volume dos nossos átrios. Nós temos sulcos aqui horizontais, numa região mais horizontal, esse sulco aqui, ó, ele vai passar até pela parte posterior do nosso coração, tá? Que é o nosso sulco coronário. Nós temos aqui outro sulco na região anterior, que é o sulco interventricular anterior, que estará entre os dois ventrículos. E nós temos o sulco aqui, ó, interventricular posterior, também aqui entre aí os nossos ventrículos. Esse sulco coronário, ele vai estar entre os átrios e o ventrículo. Nós temos aqui também estruturas importantes, que são esses grandes vasos que estão chegando ou saindo do nosso coração. Nós teremos aqui, ó, chegando ao átrio, desculpem, direito, nós temos aqui as veias cavas, inferior e superior, chegando aqui na região do nosso átrio direito. Aqui mais superiormente também, chegando aqui nos nossos átrios esquerdo, nós temos aqui, ó, as 4 veias que vão vir lá do nosso pulmão, as veias pulmonares que vão vir do pulmão trazendo sangue oxigenado. Nós temos aqui, ó, a nossa artéria, aqui o nosso tronco pulmonar, que vai se dividir em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. E nós temos também aqui, ó, que vai ser aqui a nossa aorta, o nosso tronco da aorta, nossa aorta descendente. Então, essas são as estruturas importantes aí do meio externo do nosso coração. Então, vamos para uma visão agora interna do nosso coração. O coração ele vai ter 4 cavidades separadas por septos. Superiormente, as cavidades atriais, separada pelo septo interatrial, e inferiormente, as cavidades que são os ventrículos, cavidades ventriculares, separadas pelo
septo interventricular. Aqui, nos átrios, o que é importante nós notarmos? Aqui a região das aurículas, né, que foi rebatida aqui, uma partezinha. Nessas aurículas, nós temos uma espécie de rugosidade, que são os nossos músculos pectíneos. Nós temos aqui a fossa oval, que é resquício do forame oval, lá da embriologia. E nós temos aqui o forame para a chegada da drenagem do nosso coração. Nós temos aqui as veias cavas, superior e inferior. Indo aqui para a região do átrio esquerdo, nós temos aqui o forame com a chegada do sangue que foi oxigenado no nosso pulmão. Nós temos também aqui a aurícula e na região que vai ter também aqui os músculos pectíneos. Nós temos aqui uma espécie de porta, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que são as nossas válvulas átrio-ventriculares. Do lado direito, do lado esquerdo. Então, válvula átrio-ventricular direita, válvula átrio-ventricular esquerda. Essas válvulas deixam passar o sangue dos átrios para os ventrículos de forma unidirecional, ou seja, o sangue sempre sai dos átrios em direção aos ventrículos. Essas portinhas aí, essas válvulas, elas vão se abrir dependendo da pressão. Quando chegar sangue aqui nos átrios, essa pressão no átrio ela vai ser aumentada e isso vai fazer com que haja a abertura das válvulas átrio-ventriculares, deixando o sangue fluir para os ventrículos. Conforme o sangue vai fluindo aqui para os ventrículos, agora a pressão nos átrios vai cair e a pressão nos ventrículos vai se fechar. Além disso, quando o sangue chegar nos ventrículos, ele será expulso para que seja ou oxigenado nos nossos pulmões, ou que seja ali distribuído para os nossos tecidos da região do nosso corpo. Então, aqui essas válvulas, tá? Elas vão se abrir quando a pressão nos átrios aumentarem, deixando fluir o sangue para os ventrículos. E aí, quando essa pressão nos ventrículos aumentar, pela chegada do sangue associado ao aumento da pressão gerado pela contração ventricular, as válvulas agora elas vão se fechar para impedir que o sangue volte lá para a região dos nossos átrios, tá? Para que não aconteça esse refluxo sanguíneo. E essas válvulas, para que não aconteça aqui, para que elas não se fechem e ultrapassem essa linha e acabem entrando para os átrios, deixando assim fluir sangue, o nosso coração ele tem outro mecanismo para garantir o fechamento adequado dessas válvulas. O que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, essas cordas tendíneas que são fixadas nas válvulas e também nos nossos músculos aqui papilares que estão na região do nosso coração. E a contração desses músculos papilares garantem que a válvula ela não fica abaulada para dentro lá do nosso átrio, garante que ela fique fechada aqui, realmente numa posição horizontal, tudo bem? Então, a função aqui desses músculos não é nem fechar e nem abrir essas válvulas. A função desses músculos é manter o adequado fechamento, para que não aconteça isso aqui e acabe, durante a contração do ventrículo, fluindo sangue lá para os nossos átrios. Tudo bem? Essas válvulas, elas têm uma particularidade. A do lado direito, ela terá 3 folhetos e ela pode ser chamada, por isso, de válvula tricúspide. Então, vocês podem encontrar das duas formas. Válvula átrio-ventricular direita ou válvula tricúspide. Já a do lado esquerdo, a gente pode chamar de
válvula atrioventricular esquerda ou válvula bicúspide, porque essa válvula é formada por 2 folhetos, tudo bem? Então, vamos lá seguindo aqui para o nosso ventrículo. E a gente já falou basicamente todas as estruturas que compõem aqui. A gente tem as válvulas, as cordas tendíneas, os músculos aqui que auxiliarão no fechamento ou na manutenção do fechamento dessas válvulas. A gente tem aqui, ó, o septo que vai dividir o ventrículo esquerdo do ventrículo direito. O ventrículo, além dessas estruturas, ele também vai possuir aqui uma válvula, tá? Do lado direito. E aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Não vai conseguir rebater. E essa outra válvula aqui, ó, do lado esquerdo. Essa válvula, assim como as válvulas atrioventriculares, elas vão abrir para a passagem do sangue, dos ventrículos aqui, tanto para o tronco pulmonar quanto para a aorta, e vão se fechar para garantir que o sangue não retorne para os ventrículos. Aqui, do lado direito, a gente vai ter a válvula do tronco pulmonar e do lado esquerdo, nós teremos a válvula aórtica, tudo bem? Então, da mesma forma, elas vão garantir a passagem, durante a passagem do sangue durante a abertura e vai garantir o não refluxo desse sangue para voltar aqui para os nossos ventrículos durante aí o relaxamento desse ventrículo, tudo bem? Algo importante de notarmos aqui na parede do nosso coração, só relembrando lá as camadas da parede, a gente vai ter aqui, ó, externamente o epicárdio, miocárdio e o endocárdio. Então, é importante a gente notar, ó, como é diferente essas paredes aqui, ó. Ó como a espessura é diferente do lado direito para a espessura do lado esquerdo. Isso acontece porque a nossa bomba de contração e relaxamento do lado direito do coração, ela funciona sob uma menor pressão. Já do lado esquerdo, é uma pressão maior e, além disso, tem que enviar o sangue por uma distância bem maior, né? Se a gente for pensar aqui, esse lado direito tá chegando o sangue de todas as partes do corpo e esse sangue vai ser enviado para os nossos pulmões para ser oxigenado, lembrem-se que o pulmão vai estar aqui, ó, do lado direito, do lado esquerdo, pertinho do nosso coração. Já o lado esquerdo, ele vai enviar sangue aqui pela aorta para todas as partes do nosso corpo, tanto cabeça, membro inferior, membro superior, tronco, tá? Região do abdômen, pelve. Então, é por uma longa distância e sob uma maior pressão. Por isso que a gente tem uma diferença na espessura dessas camadas aqui do nosso coração, comparando o lado direito com o lado esquerdo. Se formos comparar também lá superior com inferior, as paredes dos átrios, elas também têm uma espessura menor do que a dos ventrículos. Lembrem-se que o átrio, ele só está enviando sangue aqui para a região dos ventrículos, e os ventrículos têm que mandar por uma distância maior. E se formos comparar os ventrículos, o lado esquerdo, ele terá uma maior espessura. Tá? Com o processo do envelhecimento, já adiantando aí algumas alterações anatômicas do nosso envelhecimento, essa parede aqui do lado esquerdo, ela vai se encontrar de uma forma hipertrofiada, porque com o envelhecimento a nossa pressão das artérias, ela vai aumentar, devido a uma diminuição da elasticidade dessas artérias, ganho, aí acaba tendo uma maior rigidez, então o coração ele tem que contrair agora sob uma maior pressão, gerando uma hipertrofia que a gente chama de hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo do nosso coração. E chegamos finalmente à estrutura responsável aí pela estimulação da contração e relaxamento. Nós temos, deixa eu voltar aqui, os nossos nervos, o nosso complexo estimulante, ó. Aqui, a região cheia de nervo. Deixa eu abrir outra imagem que fica mais bacana aí. Ó, nosso complexo estimulante aqui, tá? Então, quando estamos ainda nos formando lá embriões, cerca de 1% das nossas células aqui da região do coração, as células musculares, elas vão se diferenciar em células que são capazes de gerar
potencial de ação sozinho, de se autoestimular, que são conhecidas como células autorrítmicas, que vão dar esse ritmo ao nosso coração de contração e relaxamento. Então, nós temos aqui, tá, o nosso complexo estimulante do coração. Inicialmente, nós vamos ter aqui o nó sinusal ou sinoatrial, que estará na região aqui do átrio, tá? Na parede aqui posterior do átrio, pertinho da chegada da nossa veia cava superior aqui, ó, nós temos aqui o nó sinusal. Partindo desse nó, vamos ter aqui, ó, complexos que vão estimular a parede do nosso átrio esquerdo, aqui, ó, os feixes. Nós vamos ter aqui, ó, um feixe interatrial. Aí nós temos aqui o feixe interatrial aqui, ó, da região média. Nós temos aqui da região posterior e nós temos aqui da região anterior do nosso coração. Então, partindo do nó sinusal, nós teremos um complexo que vem aqui para o átrio esquerdo interatrial, um complexo aqui, tá? Um feixe medial, um feixe que vai para a região anterior e um feixe que vai aqui para a região posterior, tá? Do nosso aqui, ó. Só ver aqui, ó. Anterior, média e posterior para o nosso átrio. E aí, esses feixes, eles vão voltar a se unir na parede aqui que fica entre os átrios e os ventrículos e vão formar outro nó, o nó átrio ventricular. Partindo aqui desse nó, a gente vai ter aqui os fascículos, ok? Deixa eu pegar aqui, ó, ou conhecido como feixe de His. E a gente vai ter aqui o fascículo do lado esquerdo e o fascículo do lado direito, que irão aqui estimular o nosso coração, os nossos ventrículos do lado esquerdo e do lado direito. Então, esse aqui é o nosso complexo estimulante. E aí, o que acontece? Tá, gente? A gente vai falar mais futuramente em aulas de fisiologia como é que acontece realmente aí esse disparo de potencial de ação, o que acontece para gerar realmente a contração e o relaxamento da musculatura. Mas só a título já de adiantar a vida de vocês, o nó sinusal, ele é disparado primeiro. E daí, o potencial de ação, ele vai ser aqui, tá? Ele vai caminhar aqui por esses feixes, chegando aqui no nosso nó, aqui ó, no nosso nó átrio ventricular, tá? E vai ser distribuído aqui para esses fascículos. Então, por isso que a gente tem uma contração inicial dos átrios, porque esse nó aqui sinusal, ele é disparado, o potencial de ação. As células autorrítmicas, elas conseguem disparar aqui primeiro. O potencial de ação vai chegar aqui no nosso nó átrio ventricular e só daqui ele vai ser disseminado para a região do nosso ventrículo, gerando posteriormente uma contração dos nossos ventrículos. Os átrios, eles contraem no mesmo momento, tá? E posteriormente acontece a contração dos nossos ventrículos. Se formos pensar, já é bem lógico. Primeiro o sangue ele tem que sair dos átrios em direção para os ventrículos e posteriormente tem que sair dos ventrículos aí em direção dos grandes vasos que irão levar o sangue que será oxigenado no pulmão ou o sangue que já foi oxigenado no pulmão e precisa ser distribuído para partes aí do nosso corpo. Então, gente, era isso que eu tinha para conversar na anatomia do coração com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários. E a nossa próxima aula vai ser sobre fisiologia cardíaca. Como que é gerada a contração da musculatura, porque falamos muito sobre contração e relaxamento do coração. Quem é o responsável por esse controle aí da frequência da contração e relaxamento? Mas na próxima aula nós iremos entender como todo esse mecanismo ele funciona através aí da
fisiologia cardíaca, tudo bem? Então, espero vocês na próxima aula. Um beijo!